Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja abundante em vossos corações. Que bom estarmos mais uma vez reunidos aqui nesta manhã para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 63. Esse salmo foi escrito por Davi quando estava no deserto de Judá. Salmo 63. Nós frequentemente associamos, quando olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, deserto com a figura de sofrimento. Nós, quando pensamos em deserto, nos lembramos do tempo em que Jesus foi tentado, 40 dias no deserto. Lembramos também do povo de Israel, que peregrinou por 40 anos no deserto. Lembramos de Agar, que quase viu seu filho Ismael morrer no deserto. No entanto, frequentemente nos esquecemos que deserto também é lugar onde Deus fala conosco. Não é à toa que no livro de Oséias há um texto que Deus diz assim, olha, eu o atrairei ao deserto e ali falarei ao seu coração. Deserto, irmãos, é lugar também onde Deus fala conosco. Nós vamos encontrar nesse texto do Salmo 63, Davi passando por uma dolorosa experiência, passando por um tempo de decepção, passando por um tempo de frustração. E eu quero de antemão lembrá-los que, querendo ou não, gostando ou não, desejando ou não, todos nós em algum momento seremos alvo de frustração, ou seremos causadores de frustração, de decepção. O texto do Salmo 63 é um texto interessante na vida de Davi. Ele havia sido entronizado rei de Israel e agora nós vamos encontrá-lo sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. O filho que ele dera o nome de Absalom, que significa pai da paz, num determinado momento se levantou e declarou guerra contra o seu próprio pai. E quando eu olho para o Salmo 63, eu percebo na vida de Davi alguns princípios que eu e você precisamos guardar no nosso coração. E mais do que isso, precisamos colocar em prática na nossa vida para que possamos enfrentar os tempos e os dias de decepção. Vamos ao texto, Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações e nos dê entendimento da sua verdade. Como eu já disse aos irmãos, o próprio filho do rei Davi havia se levantado contra ele, com o firme propósito de lhe tirar o trono, com o firme propósito de envergonhar o pai. E Davi, a fim de evitar um conflito, a fim de evitar derramar o sangue do seu próprio filho, resolveu fugir para o deserto.
E ali naquele deserto, sob a inspiração do Espírito Santo, ele escreveu o Salmo 63. E olhando, irmãos, para esse texto, nós aprendemos pelo menos 3 grandes verdades. A primeira verdade que nós aprendemos nesse Salmo 63 é que o resultado daquilo que a vida faz com a gente depende daquilo que a vida encontra na gente. Vou repetir. O resultado daquilo que a vida faz com a gente depende daquilo que ela encontra na gente. Talvez alguns irmãos aqui lembrem-se de um homem, um político chamado Mário Covas. Ele chegou a ser governador do estado de São Paulo. E cerca de 20 anos atrás, quando ele morreu de câncer. Quando ele morreu, certo infectologista disse: tem gente que morre de gripe e tem gente que vive com câncer. E o que é que esse médico quis dizer com isso? Que diferentes pessoas têm diferentes reações às mesmas situações e aos mesmos problemas da vida. Diferentes pessoas têm diferentes reações às mesmas situações e aos mesmos problemas da vida. De certa forma, eu acredito que as lutas da vida não nos transformam. Pelo contrário, elas nos revelam. Se nós pegarmos um tubo de pasta de dente e espremermos até o final, o que é que vai sair? O que está do lado de dentro, não é? Pasta de dente. Podemos espremer até o final. O que vai sair é pasta de dente. Não há transformação. E é essa a expressão do apóstolo João lá em Apocalipse, quando ele fala sobre tribulação. A palavra que ele usa para a tribulação é a mesma palavra que era usada para aqueles que pisavam as uvas. Para que ao passo que as uvas fossem pisadas, pudessem produzir o seu melhor vinho. Foi essa mesma ideia que o apóstolo Paulo teve lá em Filipenses capítulo 4, quando ele disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra contente vem da mesma raiz da palavra conteúdo. Era como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, o que me mantém de pé não é o que está do lado de fora. O que me mantém de pé é aquele que está do lado de dentro, aquele que habita em mim. O resultado daquilo que a vida faz com a gente depende daquilo que a vida encontra na gente. Quando eu olho para Davi nesse salmo, irmãos, algumas coisas me chamam a atenção. E uma delas é que eu vejo um homem cheio de Deus. Durante essa semana, separe um tempinho na sua agenda e leia com calma, com mais atenção, esse Salmo 63. Você vai perceber que no verso 1, Davi começa falando de Deus e no último verso, ele continua falando em Deus. Preocupação de Davi nesse salmo, irmãos, não era a restituição do seu local no palácio. Não era se um dia ele voltaria a ser rei. Não era se um dia a coroa voltaria a ser colocada novamente na sua cabeça. Sua preocupação não era se um dia as coisas voltariam a ser como antes. Não. O grande anseio de Davi era pela presença do Senhor. Eu não sei se os irmãos já perceberam em suas leituras da Bíblia, mas lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, nós encontramos Davi mencionando o nome do gigante por 3 vezes e mencionando o nome de Deus por 9 vezes. E baseado nisso, certo escritor diz que nós seremos bem-sucedidos quando estivermos 3 vezes mais ocupados com Deus do que com os nossos problemas. O Senhor Jesus passava uma noite inteira orando e passava 1 minuto para acalmar uma tempestade. Passava uma noite inteira orando e poucos segundos para curar o enfermo. Passava uma noite inteira orando e pouco tempo para transformar numa festa de casamento
água que era usada para lavar os pés no melhor vinho. Talvez o nosso maior problema, irmãos, seja que nós estamos confundindo a ordem dos fatores. E como aqui não é matemática, nesse caso sim, a ordem dos fatores altera o produto. Passamos muito tempo com o problema e pouco tempo diante de Deus. E talvez por isso soframos tanto. Davi começa esse salmo dizendo: Senhor, eu te busco intensamente. Ele não disse: Senhor, eu busco voltar para o palácio. Ele não disse: Senhor, eu busco voltar a reinar. Eu busco ser conhecido como rei de Israel. Ele não disse: Senhor, eu busco voltar a ter aquela vida que outrora eu tive, a ter aquele conforto que eu tive. O que ele disse foi: Senhor, eu te busco intensamente. Meus irmãos, se a nossa alma não ficar satisfeita em Deus, ela não vai ficar satisfeita em nenhum outro lugar. Me entendam bem, porque é melhor não ser entendido do que ser mal entendido. Me entendam bem. É claro que nós precisamos ter relacionamentos. Deus nos fez seres relacionáveis. Lembram de Adão? Ele estava lá no paraíso e ele não estava sozinho. Deus o visitava diariamente para conversar com ele. Estou certo, irmão Fabiano? Deus o visitava diariamente para conversar com ele. Mas Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. E agora? Adão estava ou não estava só? Deus não visitava ele todo dia? Mas entendam uma coisa, irmãos, nós precisamos de pessoas que nos sejam equivalentes. Adão, ele tinha alguém que era acima dele, o Senhor Deus. Ele tinha aqueles sob quem dominava, que eram os animais, que era a criação. Mas faltava alguém equivalente a ele. Por isso Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Sem dúvida, irmãos, nós precisamos ter relacionamentos, ter pessoas com quem possamos contar, pessoas com quem possamos ter boas conversas e, quando necessário, bons silêncios. Mas esperar de qualquer um desses relacionamentos um sentimento de plenitude que só Deus pode dar é frustrar-se. É construir a vida sobre areia movediça. Nós precisamos nos satisfazer em Deus. O resultado daquilo que a vida faz com a gente depende daquilo que a vida encontra na gente. E por isso eu quero perguntar a você: o que tem aí dentro de você? Do que você está cheio? Você está cheio do seu eu? Você está cheio das suas convicções? Você está cheio da sua inteligência? Da sua capacidade? Da sua maneira de resolver as coisas? Do que você está cheio? Irmãos, não é opcional. A vida vai nos amassar. Nós vamos levar pancada na vida, faz parte do processo. E eu não estou falando aqui de questões clínicas. Eu não estou dizendo com isso, como alguns dizem, que depressão é falta de Deus. Isso é mentira. Falar que depressão é falta de Deus é a mesma coisa de olhar para alguém que está com falta de ar e dizer: olha, com tanto oxigênio aí, como é que você não consegue respirar? Precisamos, irmãos, parar com essa ignorância. Crente pode ficar deprimido. Crente pode perder a alegria de viver. Crente pode pensar em desistir.
mas é verdade também que crente se levanta, porque aquele que habita nele é maior do que aquele que vem contra ele. Louvado seja Deus por isso, irmãos. A segunda verdade que esse salmo nos ensina é que no deserto não devemos olhar para trás com remorso, nem olhar para os lados com medo, nem olhar para a frente com incerteza. Se existe um lugar para onde nós precisamos olhar no deserto, é para o alto. Davi falhou muito como pai. Ele foi um pai horroroso. Se olharmos para a vida de Davi como pai, nós vamos perceber que a casa dele era uma confusão só, não tinha disciplina. Davi não foi um pai exemplar. Davi foi um pai que ignorou os problemas da sua casa. E alguém pode estar pensando, pastor, então ali no deserto, Davi poderia ter feito meia-culpa e ter dito, olha, Absalão está agindo desse jeito, também com o pai que ele tem, eu fui um pai omisso, eu cometi vários erros, mas, irmãos, sejamos sinceros, o que iria adiantar se Davi tivesse feito isso? O passado está no passado, não volta. Davi poderia também, naquele momento, ter olhado para os lados e ter se lamentado, ter dito, Senhor, eu estou aqui sozinho nesse deserto, estou aqui sozinho nessa dificuldade, posso ser atacado por ladrões, posso ser atacado pelas feras. Mas, na verdade, no meio daquele deserto, no meio daquela dificuldade, Davi olhou para o alto, ele olhou para Deus e disse, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Irmãos, quando estamos no deserto, olhar para trás aumenta o sentimento de culpa. Olhar para os lados aumenta o desespero. Olhar para frente aumenta a ansiedade. Mas olhar para Deus, olhar para cima, renova a nossa esperança. Renova a nossa esperança. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu aprendo que a nossa vida regular de adoração nos prepara para enfrentarmos as crises da vida. No verso 2, parte A, Davi disse, quero contemplar-te no santuário. Lembremos que o templo ainda não havia sido construído, nem foi Davi que construiu o templo, foi o seu filho Salomão. Que santuário é esse que ele está se referindo aqui no texto? Uma das primeiras medidas de Davi quando se tornou rei de Israel foi trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E numa primeira tentativa, houve um acidente. A arca estava sendo transportada num carro de bois, e um boi tropeçou, e um homem chamado Uzá tentou segurar a arca para que ela não caísse no chão. E o texto bíblico diz que ele morreu instantaneamente. A arca não deveria ser transportada num carro de bois, e não era qualquer pessoa que poderia transportar a arca. Havia regras. E por conta daquele episódio, por conta daquele acidente, lá em 2 Samuel capítulo 6, nós encontramos no texto que um homem chamado Obed-Edom levou a Arca da Aliança para a sua casa. A arca representava a presença de Deus no Antigo Testamento. E deixa eu abrir um parênteses aqui para lembrar os irmãos, ou para trazer essa palavra para aqueles que ainda não conhecem, que não há sentido nenhum
no tempo da graça, na nova aliança, o tempo que nós estamos vivendo, nós termos uma arca representando a presença de Deus, como algumas igrejas têm feito. Não há sentido algum. Não precisamos de uma representação da presença de Deus, porque Ele habita em nós. O apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Não precisamos, irmãos, voltar a alguma prática judaizante. Deus habita em nós. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Cristo em nós, irmãos, é a esperança da glória. Isso é a pura verdade. Não precisamos de nenhum simbolismo. A arca da aliança, que representava a presença de Deus, foi levada para a casa de Obed-Edom e lá ficou 3 meses. Nos diz a Bíblia que a casa de Obed-Edom prosperou, foi muito abençoada, porque o lugar onde o Senhor está, na vida onde o Senhor está, a bênção dele se manifesta. Mesmo no mais hostil dos ambientes, nós podemos perceber essa verdade. Os irmãos lembram de José? José era escravo na casa de Potifar, mas o texto bíblico diz que Deus era com ele e ali ele prosperou. Depois José foi levado ao cárcere, mas Deus era com ele e ele ali também prosperou. A casa de Obed-Edom foi profundamente abençoada. Davi, então, depois dos 3 meses, resolve novamente trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, agora da forma correta. Só os da tribo de Levi, especificamente os filhos de Coate, os coatitas, que poderiam transportar a arca, por varas, nos ombros. E nessa segunda tentativa foi feita da forma correta. E Davi então constrói uma tenda para que a arca pudesse ficar. Davi não podia entrar na tenda porque ele era da tribo de Judá. Como eu falei, só os da tribo de Levi. Mas Davi sabia como era a arca. Ele a acompanhou. Ele esteve junto com o povo ali, festejando, celebrando, se alegrando com a volta da arca para Jerusalém. Por isso ele disse no verso 2, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Meus irmãos, sabe o que Davi nos ensina com essa palavra? Que aquele que contempla o poder e a glória no templo, consegue contemplar o poder e a glória no deserto. Aquele que consegue contemplar o poder e a glória em tempos de festa, consegue contemplar o poder e a glória em tempos de pranto. Não são as circunstâncias, é a nossa vida regular de adoração que nos prepara para enfrentarmos as crises da vida. Anseie por contemplar o poder e a glória do Senhor, não só quando você estiver aqui, mas também no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho. Quando você estiver no momento delicado da sua vida, saiba que a mesma glória que se manifesta quando estamos aqui reunidos, adorando o Senhor, há de se manifestar na sua vida onde quer que você esteja. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira verdade que esse salmo nos ensina, versos 4 a 8. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Percebam que Davi tomou aqui algumas decisões. Às vezes, irmãos, nós condicionamos a nossa fidelidade a Deus a algo que Ele possa fazer por nós.
Dizemos, se Deus abrir essa porta, eu vou fazer isso. Se Deus abençoar esse negócio, eu vou fazer aquilo. Irmãos, quem não fez quando podia, não fará quando puder. Eu vou repetir para você guardar bem isso no seu coração. Quem não fez quando podia, não fará quando puder. Vocês já ouviram promessa daqueles que gostam de jogar na loteria? Na Mega Sena da virada? Dizem eles que, se ganharem, vão ajudar os necessitados. Dizem eles que eu vejo tantas famílias carentes na rua, que se eu ganhar, vou ajudá-los com tantas cestas básicas. Mas, meus irmãos, sejamos sinceros. Se quando fazemos as compras do mês, prestem atenção, se quando fazemos as compras do mês, não separamos 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, um pacote de macarrão, e já ajudamos hoje, podemos ficar milionários e não vamos ajudar. Parece dura, é dura essa palavra, mas é verdade. É verdade. Se agimos assim, estamos nos enganando, porque quem não fez quando podia, não fará quando puder. Quem não fez quando podia, não fará quando puder. A gente fica como que empurrando com a barriga, com os desvaneios, com as ilusões. Se Deus fizer isso, se Deus, como se Deus nos devesse algo, irmãos. O que é que Deus nos deve? O que é que Deus nos deve? Davi não estava muito preocupado com o que iria acontecer do lado de fora. Mas ele já tinha tomado uma decisão do que ocorreria do lado de dentro, no seu coração. Enquanto eu viver, disse ele, eu levantarei as minhas mãos. Enquanto eu viver, eu te bendirei. Enquanto eu viver, vou viver uma vida de adoração. Não sei se a minha vida vai ser curta ou longa, mas uma coisa eu sei, enquanto eu viver, a minha vida será para te bendizer. A minha alma se apegou a ti, a tua mão direita me sustenta. Senhor, eu não estou contigo pelo resultado. Irmãos, deve ser essa a nossa oração. Senhor, eu não estou contigo pelo resultado. Eu não estou com o Senhor pelo que o Senhor pode fazer por mim. Não estou com o Senhor como um noivo ou como uma noiva interesseira, que quer dar o golpe do baú. Não é essa, não deve ser essa a nossa relação com o Senhor. Dando certo ou dando errado, na vitória ou na derrota, eu te bendirei. Os irmãos observaram que Davi, em nenhum momento desse salmo, pediu para sair do deserto. Por isso que eu pedi para vocês lerem durante a semana. Separe um tempo na sua agenda e leiam esse texto. 11 versículos. Em nenhum momento Davi pediu para sair do deserto. E que loucura, irmãos. Que loucura. Porque quando a gente está numa provação, eu não sei vocês, mas o que eu mais quero é que ela acabe. Davi não estava nem aí. Percebam que o foco do Salmo não está na solução do problema. O foco do Salmo está no compromisso que Davi tinha com Deus. E era um compromisso crescente. Era como se Davi estivesse dizendo assim, olha, se Deus for me tirar desse deserto, amém, mas se Ele não for tirar, louvado seja o nome do Senhor. Davi não estava preocupado se iria resolver ou não iria resolver, se ele voltaria ou se ele não voltaria, se iria dar certo ou se iria dar errado. Ele estava fechado com Deus, independente das circunstâncias.
Essa foi a decisão de Davi e essa precisa ser a minha e a sua decisão. Independente das circunstâncias, nós precisamos dizer: Senhor, a minha alma se apegou a Ti, a Tua mão direita me sustenta. Enquanto eu viver, eu vou Te bendizer, Senhor. Essa deve ser a nossa atitude, irmãos. Precisamos fazer como Davi, buscar a Deus intensamente. Intensamente. Não é à toa, irmãos, que está escrito que nós devemos olhar para Jesus, que é Deus, autor e consumador da nossa fé. Não é à toa que está escrito que sem Jesus não podemos fazer nada. Devemos buscar a Deus intensamente. O meu desejo e a minha oração, irmãos, é que a vida de cada um de vocês seja cheia da presença de Deus. Seja cheia da presença de Deus. Que a sua vida esteja satisfeita em Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus em primeiro lugar. Busque a Deus intensamente.